apresentarmos os nossos filhos ao Senhor Jesus. Queridos, prometo que não vou ser muito extenso, não tenho costume de falar muito, gosto de falar um pouquinho menos e gosto de trazer a palavra de Deus clara aos nossos corações e que nós possamos entender a palavra do Senhor. Eu escolhi um texto da palavra do Senhor, se você quiser abrir aí, fizemos uma introdução para a leitura, não foi o texto que eu trouxe para a nossa meditação, é o livro de Cantares, no capítulo 2, é o verso de número 15, e nós vamos prender nesse verso de número 15 do livro de Cantares. Se alguém tem um pouquinho de dificuldade aí, abre a sua Bíblia no meio, provavelmente vai cair no livro de Salmo, você passa o livro de Provérbios, depois você vai passar o livro de Eclesiastes, e então vem o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, conforme a tradução da sua Bíblia aí. Este livro de Cantares é um livro conhecido por muitos como um livro romântico, né? Um livro que fala de amor, e às vezes até é mal interpretado este livro de Cantares, as pessoas levam isso um pouco para o lado sensual, e na verdade o livro de Cantares é um livro para a igreja. Quando Salomão vem escrevendo alguma coisa aqui, e ele parece que está transcrevendo ali algo do amor de uma mulher para com um homem, né? Alguns textos, beija-me com os teus lábios, né? Porque é mais suave, e a gente então entende isso como um amor carnal, mas na realidade Salomão estava falando do amor de Deus para a igreja, e nós temos que entender que Deus tem um amor especial para a igreja. A igreja na Bíblia, ela é comparada como a noiva do Cordeiro. Eu e você fazemos parte desta noiva do Cordeiro. E para nós entendermos uma coisa, amado, sexualidade é algo terreno. Enquanto nós estamos aqui, o ser humano é distinguido entre macho e fêmea, mas quando nós tornarmos cidadãos do céu, não teremos sexo. Anjos não têm sexo, seres espirituais não possuem sexo. Ninguém nunca viu uma anja, né? Nós conhecemos anjo e nós seremos semelhantes. Então, quando nós vamos entender a palavra de Deus, nós não podemos discernir a palavra de Deus carnalmente ou levarmos para o lado carnal, né? E muitas vezes este livro é entendido, muitas frases de amor, final de carta, as pessoas usam muito, por ser às vezes cristão, usam muito texto do livro de Cantares, e isso aqui é uma alusão à palavra de Deus. Aqui no texto de Cantares há uma versão, um texto, que a igreja, ela é comparada, uma simbologia às éguas de Faraó, porque eram animais bem cuidados, e vem uma comparação, não quer dizer que a igreja é uma égua ou uma coisa assim, mas era uma comparação, estou falando um paralelo para nós entendermos a palavra, o sentido figurativo das coisas. E quando Salomão vem trazendo esse texto, né, e ele vem aqui falando sobre apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal à vinha, a nossas vinhas que estão em flor. Então ele vem trazendo aqui, e ele vem falando aqui uma palavra no relacionamento, nós podemos entender dessa forma, e ele pode falar, essa palavra ela pode ser entendida num relacionamento, numa vida conjugal, e ele então vem falando para nós acautelarmos das raposas e das rapozinhas que devoram a vide. Quando nós somos referidos como igreja, a Bíblia nos chama como a vide do Senhor, nós fomos enxertados nessa vide, nós fazemos parte desta vide. Então, quando fala de vide na igreja, na Bíblia, está referindo à igreja. E nós temos uma palavra nesta noite, não para o seu casamento, embora nós podemos falar algo nesta noite que venha encalhar ou encaixar dentro da sua vida conjugal, mas eu quero falar algo nesta noite na dimensão de igreja.
eu preciso falar nesta noite com você que é a igreja do Senhor Jesus. Não importa de onde você veio, não importa de qual denominação você é, mas eu quero falar com aquela igreja que é comprada, remida pelo precioso sangue do Cordeiro. E esta igreja, ela não é simplesmente uma denominação, ela passa essas fronteiras. Esta igreja, ela é universal, é uma igreja que o Senhor tem dentro de todas as igrejas que nós conhecemos e que são inúmeras, amados. Se nós fôssemos falar de nomes de igreja nesta noite, nós ficaríamos aqui muito tempo. Hoje tem igreja para cada agrado, para cada pessoa, há uma igreja sendo estabelecida. Muitas vezes você pode falar, mas essa não está certa, aquela não está certa. Eu não quero saber nesta noite qual a igreja que está certa ou a que está errada. Essa não é a minha questão nesta noite. A minha questão nesta noite é falar com a igreja que é comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, da qual eu e você fazemos parte. Esta igreja, ela não tem um nome específico, o nome dela é santidade. Esta é a igreja que o Senhor tem adotado ou tem adquirido aqui na terra, a igreja que vive em santidade. Enquanto muitos estão menosprezando a santidade do Senhor, nós estamos procurando viver uma vida de santidade, porque diz a Bíblia que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós entendemos que para nós alcançarmos a Deus, nós precisamos então viver uma vida de santidade, desviando de todas as coisas que se chama pecado. A palavra pecado, a tradução mais correta, é tudo aquilo que nos faz errar o alvo. Tudo que tira o alvo, o teu alvo espiritual, é pecado. Se alguma coisa te desvia do alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. Então, se alguma coisa nos impede de atingirmos o alvo, isso é pecado, isso contamina nossas vidas, e nós precisamos afastar dessa condição. Então, Salomão vem escrevendo, e ele estava ali descrevendo a sua noiva, e ele então fala para ter cuidado com as raposas que entrava no vinhal e destruía as flores do vinhedo. Elas comia as flores. Quando o vinhedo estava em flor, elas entravam. Certo historiador dizem que aqueles vinhais eram bem protegidos e eles usavam algumas plantas conhecidas como cerca viva. Nós conhecemos algumas plantas que são cerca viva. Nós temos me parece que o nome é rosa graxa, não é isso? Que se coloca como cerca canteiro. Então eles usavam plantas naquela semelhança, e as raposinhas, como era um animal bem pequeno no seu porte, ela entrava nos buraquinhos daquelas plantas que eram plantadas, e elas destruíam o vinhedo na sua época em que estava florindo. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar um vinhedo. É uma coisa linda de se ver. Você vê aquelas parreiras de uva, e principalmente quando está florindo, está na época da floração, há um perfume, há um cheiro que exala daquela planta, que é extraordinário. Se você já viu e conhece, você sabe do que eu estou falando. E este vinhedo, ele é comparado à nossa vida espiritual, à vida do crente espiritual. Você e eu somos um vinhedo, ou somos um pé de vinha, dessa uva que foi plantado e cuidado pelo Senhor Jesus. E este vinhedo, amado, para que ele possa produzir, ele precisa de ser cuidado. Há uma lua, segundo as pessoas que mexem, há um determinado período apropriado em que tem que ser feito a poda do vinhedo. E você então, quando a gente como leigo, e quando chega e a gente vê as pessoas cortando os galhos daquele vinhedo, aqueles ramos que estão brotando ali, e parece que eles estão destruindo o vinhedo, parece que só fica aqueles galhos mais grossos e aqueles mais fininhos. Então eles vão cortando, e a gente pensa assim, mas como é que vai produzir se eles estão cortando aí os brotos, aquelas pontas que no entendimento deles e na sabedoria deles, eles sabem que aquilo ali não vão produzir, e vão tirar a força daqueles galhos que têm condição de produzir mais
com mais abundância. Na nossa vida espiritual é a mesma forma. Eu quero te dizer que tem alguém que cuida de nós, e muitas vezes é necessário que ele venha podando e tirando toda a imperfeição da nossa vida, aqueles galhos que porventura não vão produzir frutos abundantes, e ele então começa num processo de poda, começa nos podando, para que nós então possamos chegar num ponto desejado pelo agricultor, para que nós possamos produzir muitos frutos, conforme diz a palavra de Deus. Amados, o processo da poda é um processo difícil para o fruto, ou para a árvore numa totalidade, porque quando há a poda, a árvore, falando aqui da parreira de uva, ela sente porque foi podado. Muitas coisas da nossa vida que muitas vezes não estão na vontade de Deus, e quando então esse agricultor ou esse lavrador, na pessoa do Senhor Jesus, ele vem fazendo a poda e tirando da nossa vida, muitas vezes isso dói. Quantas coisas que nós precisamos abandonar, precisamos deixar, e isso causa ferida em nós, mas o agricultor, ele entende que aquela ferida é para o bem, aquela poda é para o bem da lavoura, para que ela possa produzir muito mais. Quem sabe nesta noite o lavrador está passando aqui e está vendo a necessidade de uma poda, precisa tirar algo para melhorar a produção espiritual. Nós estamos falando aqui num sentido material, mas num reflexo espiritual. Nós, como lavouras do Senhor, o Senhor, como agricultor, tem limpado toda a galha, todo o ramo em nós que não produz fruto, para que venhamos produzir mais fruto. Então é um processo muito doloroso, e é um processo que custa um trabalho do agricultor para fazer essas coisas. E Salomão estava deslumbrando isso, e ele estava falando ali com a sua futura esposa, e ele estava dizendo assim: olha, vamos tomar cuidado com as raposinhas que vêm destruir o vinhedo, e esse vinhedo está em flor. Amados, para o crente ser frutífero, precisa primeiro passar pela floração. Nenhuma árvore, ela produz frutos sem primeiro florir. E é onde muitas vezes o inimigo tem entrado e atacado, é quando você está para desabrochar, para florir espiritualmente. Muitas vezes essas raposinhas têm entrado e ela tem causado dano. Eu vou falar melhor sobre essas raposinhas no andamento da mensagem. E elas têm causado dano, e quando elas afetam a floração, nós vemos que elas comprometem o fruto. Se as flores forem cortadas, elas vinham como um animal roedor e roía as flores, roía juntamente os brotos que estavam saindo ali, e elas então atrapalhavam toda a produção, não produzia frutos. Nós temos nos acautelar para que essas raposinhas também não venham entrar na nossa vida espiritual e causar dano espiritual. E olha para você ver, se nós olhássemos para essas raposinhas, amados, eu creio que nessa mentalidade voltada que nós estamos hoje para os animais, né? Protegemos os cachorros, protegemos os gatos. Eu tenho certeza, se você visse uma raposinha, se ela não fosse selvagem, talvez você queria levar ela para sua casa, de tão bonitinha que ela é. Parece uma coisa insignificante. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, amado, nós estamos levando para a nossa casa coisas que não deveriam estar sendo levado para a nossa casa, porque nós admiramos, achamos bonitinho e queremos levar isso para dentro da nossa casa. Aquelas raposinhas era a coisa mais linda, meus amados, de uma cor especial, um animal de um porte, mas que ao entrar nos vinhedos, destruía toda a sua floração. E muitas vezes nós estamos levando essas coisas para cá. Não, é muito bonitinho. Quero dizer uma coisa aqui: o pecado não é feio. O pecado, amado, diz a Bíblia, e ela nos mostra que o pecado é agradável aos olhos. Quando nós olhamos as coisas do mundo, nós nos agradamos, e as coisas do mundo não são ruins.
Ninguém pode falar aqui que as coisas do mundo são ruins. Não, são coisas agradáveis aos olhos. Quando você entra pelo caminho da prostituição, isso agrada muito a carne. Qual o homem, qual a mulher, que se não tiver o Espírito de Deus, se não tiver moral na vida, não deseja essas coisas? Agora só que essas coisas são agradáveis, são boas, mas elas trazem uma consequência moralmente e espiritualmente sobre a vida do homem. São boas. Nós encontramos homens na Bíblia que desejaram o pecado, conviveram com o pecado, mas que trouxe consequência. Você olha para a vida de Davi, um homem segundo ao coração de Deus, mas olha para o pecado, deseja o pecado, consome o pecado, mas traz uma consequência muito trágica sobre a vida dele. E nós estamos falando aqui de coisas que agradam, mas nós estamos falando de consequências que são acarretadas, porque nós saímos da vontade de Deus e permitimos que essas raposinhas entrem no meio do vinhal espiritual e danifiquem a nossa floragem. Cuidado com as raposinhas, destrói as flores e, consequentemente, os frutos. Só ataca, na maioria das vezes, quando há flor. Quando a igreja está florindo, você já passou todo o trabalho, você já fez todo o necessário, e agora a igreja começa a florir. As flores começam a desabrochar na sua vida, você começa a adorar a Deus na igreja, você começa a ter coragem de evangelizar na rua, pregar para alguém, Deus vai te capacitando, e você começa a perceber que a sua vida está florindo. Eu quero te trazer um alerta, é hora de você começar a vigiar espiritualmente, porque é a hora que a raposinha vai querer destruir as flores que estão brotando na sua vida. Quando você começa a dar um passo, e você vê, agora Deus está me abençoando, agora eu estou fazendo a coisa certa, as flores começam, porque logo nós entendemos que vem a flor começa, e logo nós entendemos que os frutos vão aparecer, e quando começam os frutos a aparecer, você é abençoado grandiosamente, Deus começa a multiplicar as bênçãos na tua vida, você começa a orar, Deus cura as enfermidades, você começa a louvar, você percebe que os olhos das pessoas enchem de água, você percebe que há uma unção na sua vida, e o inimigo não quer que essa unção apareça, ele então procura destruir a flor. Olha para você ver, quando nós lemos a Bíblia no livro de Atos, todo o capítulo, todos os versos do livro de Atos, é uma floração da igreja. A igreja em Atos é o início da igreja. Olha para você ver como era a vida, pega ele aqui para mim, olha para vocês ver como era a vida dos apóstolos, ou da primeira igreja primitiva. Diz a Bíblia, começa o livro de Atos e diz assim, olha, e os irmãos viviam em união. Havia uma união na igreja. Todas as coisas eram comum a todos. Você começa entendendo que não havia necessidade nos irmãos na igreja. Sabe por quê? Porque quando um via a carência do outro, procurava socorrer. O que está faltando na sua casa? Eu estou lá, está faltando comida. Então eles supriam a necessidade, atendia a causa das viúvas, socorria uns aos outros. E a gente vai ver um período ali que o pão tinha fartura, todas as coisas, e diz a Bíblia que Deus acrescentava à igreja todos os dias. Todos os dias eram acrescentados, as pessoas vinham para o culto, gostava daquele ambiente, havia união, não havia discórdia, não havia fofoca, não havia irmão falando mal do outro, não havia essas coisas na igreja primitiva. Mas a gente vai ver que logo o império do mal se levanta sobre a igreja. No livro de Atos você vai ver a partir do verso do capítulo de número 9, e você vai ver então que o inimigo começa
a desenrolar ou desencadear uma perseguição sobre a igreja primitiva. E a gente vai encontrar a partir do verso 8, do capítulo 8, capítulo 9, 10, você vai começar a entender e ver uma perseguição surgindo sobre a igreja. Então o inimigo começa a destruir as flores que estavam prestes ou já estavam dando frutos. Os apóstolos, a igreja do Senhor estava crescendo de uma forma maravilhosa. Os discípulos pregam, 3.000 almas se converte, não tinha microfone, não tinha instrumento, amado, somente o som da voz, um silêncio total, todos escutavam a palavra de Deus, e as almas convertiam ao Senhor. E nós vemos então que se levanta a perseguição, levanta Paulo e começa a perseguir os cristãos, consente na morte de Estevão, um dos diáconos da igreja, foi apedrejado por consentimento de Paulo. Ele então começa uma perseguição. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: dentro daquilo que parece mal, Deus faz um milagre na nossa vida. Diante de expectativas frustradas na nossa vida, Deus transforma isso em bênção para nós, queridos. Quando nós entendemos então que começa a igreja a ser perseguida, acontece um êxito, acontece uma aspersão de gente para todos os lados. E diz a Bíblia que aonde ia um cristão, a igreja era fundada. Aonde percorria, aonde corria uma pessoa fugindo da perseguição, o evangelho era pregado e a igreja crescia. A perseguição era ruim, era muito ruim, era terrível. Nós vemos homens que perderam a vida, como Estevão e outros mais, mas vimos também diante da perseguição milagres acontecendo. Paulo, o mesmo perseguidor, ele encontra Jesus no caminho de Damasco. Uma luz, um esplendor de uma luz vem sobre ele, ele cai por terra e ele fica cego, e ele então começa a entender que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus faz daquele que perseguia ser agora um cristão para ser perseguido mais tarde por alguém. Sempre Deus muda os momentos difíceis da nossa vida para a bênção. Diz a Bíblia, amados, que todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Coisas que você está pensando hoje: não, isso é muito ruim na minha vida. Quantas vezes nós olhamos para uma enfermidade e nós pensamos assim: isso é mal. Mas eu quero te dizer que Deus trabalha até nas nossas enfermidades, na nossa vida. A nossa fé é acrescentada, porque Deus, há um momento de sofrimento na nossa vida, mas um momento que Deus chega também e cura a nossa enfermidade, e nós entendemos que é um milagre, maravilhas do Senhor na nossa vida, e nós então começamos a glorificar a Deus. Mas quando nós voltamos ao texto, e vem falando-nos das raposinhas que minam nesse vinhedo espiritual para destruir-nos a floração e também até os frutos ser danificados. As raposinhas é algo lindo, amado. Eu já disse aqui que o pecado muitas vezes é agradável aos nossos olhos, mas as consequências que ele traz são penosas, e nós ficamos então com um fardo tão grande, e este fardo só é aliviado através de Jesus. Só o Senhor tem condição de tirar esse fardo tão pesado da escravidão do pecado. Quantos nós somos escravizados, pastor? Mas o pecado escraviza. Sim, o pecado escraviza. Quantos de nós somos escravizados ou fomos escravizados pelos vícios, amado? Um vício que nós não conseguíamos largar, um cigarro que nós não conseguíamos largar, uma bebida que nós não deixava, era tudo na nossa vida, e nós então tornamos escravo. Às vezes vamos no médico e o médico fala assim: ó, isto vai te matar. Eu conheço um homem, trabalha comigo, na minha companhia, e ele está com câncer no pulmão. O médico já falou para ele: você precisa largar o cigarro. Ele larga uma semana, e com pouco ele está lá, ele não aguenta. E quando as pessoas ainda falam com ele: você precisa largar, ele ainda fica bravo e fala: a vida é minha. Tornamos escravos do pecado, amados. Só o milagre de Deus é capaz de libertar o homem, mas para isso precisamos permitir.
Tem muita gente que fala assim: por que que Deus não faz um milagre na minha vida? Eu quero, eu preciso deixar determinadas coisas na minha vida, mas eu não consigo. Por que que Deus não faz um milagre na minha vida? Primeiro, amado, você precisa permitir Deus trabalhar na sua vida. Deus não entra na vida de ninguém se não houver uma permissão da sua parte. O opositor a Deus, que é o diabo, tem muita gente que não gosta de falar essa palavra. Eu não me importo. É uma realidade. O diabo, você não precisa permitir ele para entrar na sua vida. Se você não vigiar, se você não tiver Deus na sua vida, ele entra. Ele força a porta, ele entra de qualquer jeito. Só o Espírito de Deus é capaz de deter o império do mal na nossa vida. Deus precisa você pedir a Ele: Senhor, entra dentro do meu coração, entra dentro da minha alma, entra dentro do meu espírito, purifica-me, Senhor, porque eu quero ser puro. Deus então vai entrar na sua vida. Agora o diabo, ele entra sem pedir licença, meu amado. Ele vai entrando e ele vai e se aloja. Martinho Lutero, ele disse, falando sobre o pecado, ele disse assim, olha, e ele figurando o pecado como um passarinho, ele disse que o passarinho, ele pode aposar na cabeça de todo mundo. O passarinho, ele aposa, ele passa na cabeça de todo mundo, amado. Quantas coisas você pensa durante o dia, quantas coisas você maquina no seu pensamento. Agora ele falou assim, olha, o passarinho pode aposar na sua cabeça, agora ele não pode fazer o ninho na sua cabeça. Se ele se aninhar, ou se aquele pensamento descer ao seu coração, está o problema, porque ele passa. Quantas coisas passam durante o dia, mas você está: Senhor, tem misericórdia. Nós repreendemos esse pensamento, nós repreendemos, Senhor, antes que esse pensamento desça ao coração. Querido, uma coisa que o diabo não conhece na minha e na sua vida são os nossos pensamentos. Só Deus tem condição de conhecer o pensamento do seu coração. O diabo, ele só conhece depois que nós falamos, mas o seu pensamento não. Então você pode repreender todo o mal quando ainda é um pensamento. Olha para você ver, eu queria falar sobre essas raposinhas tão pequenininha, querido. Olha, nenhum pecado, ele começa grande. Nenhuma coisa má na nossa vida, ela começa grande. Todo pecado, às vezes começa com coisas pequenas, e são essas raposinhas que eu estou falando nesta noite, que queria prejudicar aquele vinhedo, e ela estava entrando. Talvez você já viu quantos pais, nos momentos de alegria, nas rodas de bebedice, eu já presenciei isso, e às vezes estão ali bebendo, e o filho ainda novinho, tem coragem de molhar o bico no copo de cerveja, e dar para o filho. Vocês viram a reportagem na Índia, uma criança de 2 anos, que me parece que não sei quanto, não me lembro mais a quantidade de cigarro que fuma, e os médicos estavam preocupados, estavam ali num trabalho para desintoxicar, porque o pai começou com uma coisa insignificante, fumando, colocando na boca do filho e achando bonitinho e rindo. O filho cresceu com 2 anos, e se não desse cigarro ele ficava violento. Os pais perderam o controle sobre o filho, e ele estava já fumando de um grau elevado, amado. As coisas começam na nossa vida com pequenas coisas. Um pequeno olhar. Pastor, mas olhar não tem problema, você está aí na rua, né, amado? Parece que há a liquidação. As irmãs vão lá e compram a roupa na liquidação. Parece que só vendem a metade do vestido. A outra metade tem que ir buscar. E às vezes, estou falando parece que é uma liquidação. Tanta coisa, os homens também, outras coisas mais. E às vezes você começa as coisas. Eu estou falando que o pecado, ele entra na nossa vida por uma coisinha simples. Um simples olhar. E às vezes até diz assim: olha, pastor, o primeiro olhar não tem pecado.
Oh, just a moment. Vamos ver. O primeiro olhar não tem pecado. Eu até outro dia falei isso aqui. O primeiro olhar não tem pecado. Mas vai depender da quantidade que você olha. Não é verdade? Porque você às vezes está olhando meia hora, eu ainda não tirei o olho, eu ainda estou no primeiro olhar. Então vai depender, o primeiro olhar, muitas vezes você não pode desviar. Passa alguma coisa na sua frente e você olha e você tira o olhar. Esse olhar não tem pecado, mas o olhar que você continua, já tem meia hora, pastor, ainda estou no primeiro olhar, esse olhar é perigoso, querido. E começa com muitas vezes por um pequeno olhar, começa a desencadear uma traição dentro de casa, porque um olhar, você olhou e começou a desejar. Olha o que a Bíblia fala com relação ao pecado de adultério, e ela vai profunda, é a coisa que nós temos que observar, nós como seres humanos, isso aqui para mulher, para homem, querido, nós temos que observar. Diz a Bíblia que qualquer que olhar e desejar, já cometeu adultério. Ontem eu li um texto aqui, em Hebreus, que diz assim, olha, não deixe que nenhuma raiz de amargura brote nos vossos corações, privando ou desviando vocês da graça de Deus. E eu falei com os irmãos aqui que estavam ontem, de uma raiz que brota, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de reparar, um ramo de grama que brota numa fenda de uma calçada. É algo insignificante, mas se você não arrancar aquele ramo de grama, ele vai comprometer a estrutura da sua calçada. Ela vai lastrar ali, ela vai trazer umidade, vai armazenar a umidade ali, e aquela umidade vai causar uma ruptura na sua calçada, e quando você for ver, o cimento já está podre ali, um ramo de grama. Cuidado, para que não brote no vosso coração nenhum ramo que venha privar ou tirar você da graça de Deus. Há muitas pessoas que estão fracas, porque tem brotado ramos de grama. A raposinha tem entrado e tem se alojado. Pastor, mas foi só um olhar. Ah, estou aqui sozinho, mas a minha esposa. E você começa, abre a sua internet e você começa a ver coisas que não deveria. Você começa a ver, mas é só uma olhadinha que eu vou dar aqui numa pornografia, isso não vai trazer mal nenhum. Mas aquilo, amado, vai te desencadear um problema e você começa aquelas coisas, diz a Bíblia, que a primeira área que nós somos atingidos é a nossa mente. É o primeiro lugar aonde o pecado atinge, é a nossa mente. E diz a Bíblia que depois da nossa mente ser contaminada, o pecado desce ao coração. Depois de contaminar o seu coração, nós começamos a colocar as coisas em prática. A Bíblia nos aconselha para nós termos nosso corpo e a nossa mente, tudo tem que ser consagrado a Deus. Qualquer pensamento que venha tirar a graça de Deus, ele tem que ser repreendido. Então nós temos, diz a Bíblia, amados, olha para você ver, não está falando que é a aparência do mal, mas a Bíblia fala para nós desviarmos de toda aparência do mal. Ainda não é mal, mas tudo aquilo que apresenta ser mal é para nós desviarmos. E as coisas então começam devagar. Quando era criança, meu pai molhava o bico e me dava cachaça, me dava cerveja. Estou fazendo uma alusão, graças a Deus meu pai nunca fez isso comigo, né? Toda a vida fui crente, mas experimentei pinga, experimentei cerveja, experimentei tudo, fumei, né? Experimentei, para que isso? A curiosidade que há no ser humano, e vi que nada daquilo me agradava, mas eu quero aconselhar vocês nem a experimentar, amado, porque muitas vezes há muitos seres humanos que são dependentes alcoólicos e não sabem, e simplesmente uma dose, um drink, e ele se torna uma pessoa sem controle algum. E nós temos que ter cuidado e fugir de toda aparência do mal.
temos que preservar a nossa vida, mas às vezes você fala, mas quando eu era criança, meu pai, depois os pais choram, não sei aonde que esse menino aprendeu, está assim vivendo essa vida, eu vejo meu filho aí jogado pelas calçadas, a minha filha leva uma vida de qualquer jeito aí, muitas vezes o pai até envergonha da vida da filha, do filho, porque está numa situação, e muitas vezes nós como pai, somos responsáveis por muitas consequências e coisas que acontecem, porque nós não ensinamos o bom caminho. A ordenância bíblica para nós cristãos, para você que é um homem de bem, mesmo que você não seja cristão, diz a Bíblia, para nós ensinarmos a criança o caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, ele não desviará nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos ensinar algo de bom para os nossos filhos. Eu sempre digo para os pais aqui na igreja, amado, não precisa de ensinar o seu filho a falar uma palavra pejorativa, algo dessa torpe, algo dessa censura. Não precisa você ensinar o seu filho xinga aí o titio, xinga aí o coleguinha aí, e todo mundo quando xinga, morre de rir, aplaude, acha tão bonito. Essas coisas nós não precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar o caminho da verdade. Sabe por quê, meu amado? Lá fora vai ter muito professor para ensinar o que não presta. Se dentro de casa os pais que têm o cuidado dos filhos ainda ensinaram mal, quando chegar lá fora vai piorar a situação. Ensina a verdade, ensina a ser homem sincero, ensina a prezar pela justiça. É isso que nós precisamos, porque quando crescer, ainda que outros ensinam, mas vai ter os ensinamentos. Não, meu pai ensinou eu ser justo, meu pai ensinou eu ser sincero, e vai levar isso para toda a vida. Nenhum ladrão, querido, se torna ladrão de uma noite para o dia. Nenhum traficante se torna traficante da noite por dia. Muitas vezes começa dentro de casa, chega em casa com algo diferente e não escuta a repreensão do pai. Aparece com dinheiro, o pai não quer saber nem de onde saiu aquilo. Começa muitas vezes com coisas pequenas que vão entrando, minando, comendo as flores do vinhedo e depois não vai ter frutos. Nós precisamos cortar este mal pela raiz, vamos ter cuidado. Então você começa muitas vezes pegando as coisas dentro de casa com pouco, fulano é o maior marginal, o maior ladrão, fulano já está traficando, mas começou. Olha, nenhum casamento é destruído da noite para um dia. Toda a destruição de um casamento, querido, são coisas que muitas vezes vêm arrastando anos e anos, porque são coisas que vêm acontecendo, magoando, machucando, e chega um momento em que não suporta e há uma separação. Nada acontece. Você olha às vezes um casal e você olha, mas por que eles separaram? O amor acabou. Não, é um processo que vem tempo a tempo, e vão machucando, vão ferindo. Mas eu não quero falar somente desse processo destrutivo, mas eu quero falar daquele que pode repreender as raposinhas, daquele que pode purificar a nossa vida, daquele que pode fazer nós diferente. É esta palavra que eu quero dar para a igreja nesta noite. Vigie as pequenas coisas. Ninguém trupica em uma pedra grande, mas nós tropeçamos nas pedrinhas pequenas, nas coisas mínimas. Ninguém deixa uma pedra grande no meio do feijão ou do arroz, mas as pedras pequenininhas muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. São coisas pequenas, querido, e que vão influenciar na nossa vida espiritual. Estão entendendo a palavra de Deus nesta noite? São coisas que às vezes você acha não tem problema. É um xingo hoje, é uma mentira amanhã. Isso vão gerando consequências, e com pouco nós estamos mortos espiritualmente. E nós precisamos guardar a nossa vida para que possamos encontrar com o Senhor. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés. Quem sabe, na sua vida nessa noite, tem alguma raposinha que precisa ser repreendida. Talvez eu não falei aqui, mas você sabe
que é uma seta maligna, é um alvo do diabo na sua vida e que precisa ser mudado. Talvez você já até tentou e não tem condição. E eu gostaria de estar orando com você nessa noite, para que Deus pudesse estar libertando a sua vida de todo mal. Se você quiser vir aqui na frente para receber uma oração, para você ter força para vencer essas coisas que muitas vezes têm tirado a graça de Deus. Você está perto, você sente que está perto de ser abençoado, mas que parece que tem alguém que está comendo as flores. Estou perto de receber a bênção, eu sinto isso, mas não consigo. Quando eu acho que você é cheio da graça de Deus, cheio de uma nova vida, uma esperança nova, parece que eu não consigo frutificar. Eu não vejo a conclusão desse processo que lá vai num caminho maravilhoso, logo levanta um no meu caminho para causar um aborrecimento, uma tristeza, eu sou entristecido, sou impedido das bênçãos. Eu queria estar orando por você nessa noite, pode vir sair do seu lugar. Será que tem alguém nessa noite que o Espírito de Deus falou no coração? Gostaria que a igreja fechasse o olho, amado, porque eu sei que nessa noite tem pessoas que precisam ser libertas. Não tem tido controle. Uma coisa que a gente não precisa ter vergonha, amado, é de consertar a vida. De mudar a vida, ninguém precisa ter vergonha. Vergonha é piorar a vida, é entrar pelo caminho errado, caminho das drogas, caminho da prostituição, tantos caminhos aí, que muitas vezes não tem nem retorno. Se Deus não entrar e mudar a trajetória, muitos entram por caminhos e não voltam. Entra pelo caminho das drogas, morre nas drogas, se Deus não tiver misericórdia. Isso é vergonhoso. Uma pessoa destruir o corpo para bebida alcoólica, ficar jogado nas calçadas, isso é vergonhoso. Agora, ser transformado, liberto de todos esses maus, isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Eu gostaria de estar orando pela vida desses que estão aqui na frente. Aqui na frente está aceitando Jesus e quer oração. Irmã Alice está aqui na frente, quer oração também. Deus sabe de todas as coisas, meu amado. Eu vou estar orando. Se você sentir Deus te tocar, aí você sai daí. Gritar o nome do Senhor é a melhor coisa. Eu não me envergonho de falar que Jesus é amor. Eu quero falar isso enquanto vida eu tiver, que Deus é maravilhoso, salvou a minha vida. O que seria de mim se não fosse Jesus? Eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso chegar em qualquer lugar, porque a minha vida é limpa com Cristo. Isso é maravilhoso. Vamos orar, levanta sua mão para cá. E vamos orar, querido. Levanta sua mão, querido, levanta sua mão em fé aí, com fé. Vamos repreender todo o principado, toda a potestade nessa noite. E vamos estar orando para que o Senhor entre nos corações, nessas vidas aqui neste lugar, que transforme esses corações e encha de paz. Deus quer dar paz ao nosso coração que não tem paz. Deus quer nos dar um lugar especial ao lado dele. Oramos. Meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, esse jovem, meu Pai, que o Senhor tem falado na vida dele, e ele sabe que ele sozinho não tem condição de vencer, meu Pai. Senhor, entra dentro deste coração, salva essa vida, escreva o nome dele no livro da vida, meu Pai.
conceda as bênçãos espirituais, Senhor. Segura na mão dele firme, meu Pai, e que ele possa vencer os vícios, se há algum vício, que ele possa vencer toda potestade maligna, meu Pai, que tem causado dano. Dê vitória, Senhor. Nós repreendemos todo o mal. Segura na mão dele, Senhor. Planta esta semente nesta noite em uma terra profunda, numa terra fértil, meu Pai, e que ela possa brotar, meu Deus. Abençoa a vida dele. Também a tua filha, irmã Alice, Senhor. Abençoa a vida da tua filha, meu Pai. Repreendo o que está incomodando, Senhor, e dá vitória, que ela seja vitoriosa, que o teu Espírito esteja ajudando, trabalhando ao lado, que as brechas, meu Pai, em que as raposinhas estão entrando, seja fechada, meu Pai, e não venha causar dano algum a esta vida espiritual. Assim, nesta noite nós oramos pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Pode assentar, amados. Eu disse que o pecado ele entra pela mente, mas as bênçãos de Deus entram pela mente. Paulo vem falando, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensais. Então o crente precisa pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que produz algo de bom. Essas coisas que nós temos que pensar, porque isso vem pela mente, desce ao coração e traz bênçãos à nossa alma. Em nome de Jesus, eu termino nessa noite esta palavra, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, em nome do Senhor. Desculpe.